Vamos falar da Lei Orgânica da Assistência Social, a conhecida LOAS, Lei número 8.742 de 93. E é sobre ela que nosso curso hoje vai tratar. Olha só. Bem, vamos iniciar o estudo da Lei Orgânica da Assistência Social aqui por meio da introdução. Vamos então à introdução da lei. O que nós temos aqui? Bem, a assistência social, e é dela que estamos falando, ela é a Lei Orgânica da Assistência Social e não da Previdência, da assistência, tá certo? Ela é uma política de seguridade social. Como vocês sabem, a Seguridade Social ela é composta por saúde, assistência social e previdência social. E a assistência social faz parte desta política de seguridade social, com uma característica muito peculiar. Assim como a saúde, ela é não contributiva. E segundo a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela tem aí como objetivo prover os mínimos sociais. Então, é uma política de seguridade social não contributiva para prover os mínimos sociais. Lembrando que a assistência social ela é um direito do cidadão e um dever do Estado. E ela vai prover os mínimos sociais, né, realizada através de um conjunto integrado de ações, de iniciativa pública e da sociedade. Então vejam, as ações da assistência social são ações integradas, assim como as da Seguridade Social como um todo, as da assistência social especificamente também são integradas, e a iniciativa é pública e da sociedade. E para que serve mesmo essa assistência social? Para garantir o atendimento às necessidades básicas. Aqui está. Ok? Muito bem. Então vem para mim. Bom, primeira informação importantíssima sobre a assistência social. Ela é um direito do cidadão e um dever do Estado. Consequentemente, a assistência social, assim como a saúde, ela possui caráter não contributivo, diferentemente da previdência social, cujo caráter é contributivo. A assistência social, não contributivo, isso é uma questão sempre presente em prova. Outra questão relevante, a assistência social, ela faz parte da Seguridade Social. Lembrem sempre disso, a Seguridade Social é gênero, das quais são espécies a saúde, a assistência social e a previdência social. Além disso, ela tem aí como objetivo prover os mínimos sociais, né? A garantia mínima para a sociedade para que possa suprir suas necessidades básicas. Então, palavras-chave da assistência social: não contributiva, prover mínimos sociais, garantir atendimento às necessidades básicas, tudo isso de forma integrada, são ações integradas, cuja iniciativa compete a dois. Assim como a Seguridade Social, a assistência social, que é uma das suas espécies, também as iniciativas das ações compete a dois grupos. Quais sejam? Aqui estão, aqui vimos aqui, ó, né? A iniciativa pública e também da sociedade. Portanto, o poder público e a sociedade é que terão a iniciativa das ações da assistência social. Fechado? Então memorizem as palavras-chave da assistência social: não contributiva, prover mínimos sociais, garantir atendimento às necessidades básicas, são ações integradas de iniciativa de poder público e de sociedade. Vamos seguir. Vem comigo. Olha só. Seguindo. Vamos falar agora, dentro da LOAS, sobre um outro subassunto. Como eu disse, eu diagramei o conteúdo, né, e trarei para vocês assunto por assunto, tópico por tópico, para facilitar a memorização. Neste tópico falaremos dos objetivos da assistência social. Quais são os seus objetivos? Vamos lá? Vamos ver. A assistência social, e é dela que estamos falando, dentro da Lei Orgânica da Assistência Social, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, tem por objetivos, primeiro, proteção social, né? Proteção social que visa a garantia da vida, redução de danos e também prevenção da incidência de riscos, especialmente. Então vejam, de forma genérica, o objetivo da assistência social é uma proteção social, garantindo, né, cujo objetivo é garantir a vida, redução de danos e prevenção da incidência de riscos. Especialmente, bom, em especial, aqui estão, olha só,
proteção à família, proteção à maternidade, proteção à infância, à adolescência e à velhice. Vejam, protege a família, protege a maternidade, protege a infância, a adolescência e a velhice, ok? Todas as etapas. Vamos seguir. Também, especialmente, né? Vou até marcar aqui para ficar bem destacado, ó. Especialmente o que está aqui. Vamos lá. Bom, o amparo às crianças e aos adolescentes. Bom, além da proteção à infância, adolescência e velhice, além da proteção, tem o amparo também. Vamos marcar aqui, ó, amparo às crianças e aos adolescentes, mas não quaisquer deles, apenas os carentes, já que a assistência social não é um direito de todos, mas apenas das pessoas necessitadas, né? Então, lembrando aqui, ó, que no primeiro item falávamos da proteção, no segundo item do amparo, ok? Pois bem, vamos seguir. Promoção de quê? Da integração ao mercado de trabalho. Então, em relação ao mercado de trabalho, promoção, ok? Promover a integração dessas pessoas, né, que necessitam de assistência social, pois são hipossuficientes, elas terão aí uma promoção da integração ao mercado de trabalho. Além disso, temos também a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e promoção dessas pessoas com deficiência e também a sua integração à vida comunitária. Então vejam, o que nós temos aqui em relação às pessoas com deficiência? Habilitação, reabilitação, promoção e integração, ok? A vida comunitária. Além disso, temos mais uma garantia aqui da assistência social, de um assunto muito importante, que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o BPC da LOAS. Vamos ver como é que está aqui na LOAS. Olha só, garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Então aqui, ó, é benefício, é dinheiro, ó. A garantia para quem que é? A pessoa com deficiência e também ao idoso, como vocês sabem, tenha 65 anos ou mais, seja homem ou seja mulher. Volta para mim. Bem, pessoal, então nós começamos o estudo dos objetivos da assistência social, né, por meio de palavras-chave. Quais sejam? Primeiro, proteção social. A assistência social, ela não é um direito de todos como a saúde. A assistência social é um direito apenas dos necessitados. Lembrem disso, tá certo? Bom, e uma vez que ela esteja apta a ter acesso aos programas assistenciais, qual que é o objetivo principal da assistência social? Proteção social. Aqui está, tá certo? Mas de que forma? Ó, garantindo a vida, a redução dos danos e aqui, ó, vejam, a prevenção de incidência de riscos. Aí nós falamos aqui, né, 5 grupos. Começamos com o grupo da proteção. Proteger a família, proteger a maternidade, proteger a infância, a adolescência e a velhice. Depois entramos no grupo do amparo. Amparar, né, as crianças e os adolescentes carentes. Também é o objetivo da assistência social. Depois entramos no grupo da promoção. Promoção de quê? De integração das pessoas desempregadas, evidentemente, ao mercado de trabalho. Tá certo? Depois, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, bem como a promoção de sua integração à vida comunitária. Facilitar a vida das pessoas deficientes. Tá certo? E vimos também que há o benefício de prestação continuada da LOAS, a BPC LOAS, que é a garantia de um salário mínimo à pessoa com deficiência ou ao idoso que não tiver, comprovar, não ser capaz de manter a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Tudo isso são objetivos da assistência social. Mas não para por aqui, vamos seguir. Vejam.
tem por objetivo também, além daqueles que nós mencionamos, né? Além da proteção social, que é esta aqui, ó, vou até marcar em vermelho, porque é um grande destaque importante. Além dela, temos aqui vigilância socioassistencial e também defesa de direitos. Além da proteção social, né? Vamos dividir isso em 1, 2, 3, olha só, para ficar mais fácil de memorizar. A proteção social é o grupo 1. A vigilância socioassistencial é o grupo 2. E a defesa de direitos é o grupo 3. Perfeito? E vamos lá, vamos falar sobre o grupo 2. O grupo 2 da vigilância socioassistencial, ela visa o quê? Analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Ou seja, esta vigilância socioassistencial é uma vigilância, é uma análise, né? Analisa territorialmente, ou seja, local por local, a capacidade daquelas pessoas se manterem protegidas, verifica se a vulnerabilidade dessas pessoas, né? Como é que elas estão em relação a ameaças, vitimizações e danos. Isso é vigilância socioassistencial. E defesa de direitos, que é o nosso grupo 3 dos objetivos da assistência social. O que é defesa de direitos? Ora, é a garantia, tem por objetivo, portanto, garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Por que isso? Venham comigo. Porque não basta as pessoas hipossuficientes terem direitos. É importante que elas saibam dos seus direitos e tenham acesso a eles. Não adianta dar direito e escondê-los para que ninguém fique sabendo, né? Não. Então, aqui na defesa de direitos, significa garantir o pleno acesso a esses programas, né, socioassistenciais, aos programas, aos projetos, aos benefícios socioassistenciais. Perfeito? Porque uma vez que se garanta o pleno acesso a eles, né, no conjunto das provisões socioassistenciais, garante-se que não apenas o benefício, que o direito assistencial exista, mas que ele seja efetivo, que ele seja eficaz e eficiente, que ele seja implementado para quem dele necessita. Tá bom? E aqui no grupo 2, que falamos da vigilância socioassistencial, vigilância significa ficar de olho, né? Analisar territorialmente, ou seja, cada localidade, em relação a quê? A capacidade protetiva, né? Como é que essas pessoas estão? Estão protegidas? Estão vulneráveis? Né? Então verifica-se a capacidade protetiva, observando as famílias em relação à sua vulnerabilidade, em relação às ameaças que elas possam estar sofrendo ali, as ameaças sociais, as ameaças físicas e outras tantas, vitimizações e danos. Então agora, pessoal, para conciliar, para consolidar, olha só. O grupo 1 dos objetivos da assistência social é formado por proteção social. O grupo 2 por vigilância socioassistencial. E o grupo 3 por defesa de direitos. Memorizem isso e saibam identificar na prova o que é proteção social, o que é vigilância socioassistencial e o que é defesa de direitos. Tá certo? Voltando para a tela. Olha só. Para o enfrentamento da pobreza, né, pessoal, pessoas que precisam de programa, se beneficiam de programas assistenciais são pessoas pobres, já que é uma condição para ter direito a ter acesso ao programa é que sejam pessoas necessitadas, né? Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social ela não trabalha sozinha, tá? Ela é realizada de forma integrada a quê? Às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais, ou seja, o mínimo necessário para aquela pessoa ter aí uma vida, né, sobreviver de forma digna, e também provimento de condições para quê? Para atender às suas contingências sociais, ou seja, às suas necessidades sociais, promovendo a universalização dos direitos sociais, ou seja, fazer com que os direitos sociais alcancem a todas as pessoas. Perfeito? Então, vem comigo. Como sabem, a assistência social ela é direcionada às pessoas hipossuficientes, aos necessitados. E para enfrentar a pobreza, a assistência social ela não está sozinha, ok? Ela trabalha de forma, como vimos, integrada com demais políticas assistenciais, políticas setoriais, que estudaremos durante o nosso curso. Fechado? E aí tem-se que garantir por meio, né, desses programas assistenciais, em conjunto, de forma integrada com outras políticas setoriais, deve-se garantir
os mínimos necessários para ali uma subsistência digna, certo? Condições sociais e universalização de direitos sociais. Gravem isso. Fechado? Vamos seguir. Muito bem. Falamos dos objetivos. E agora? Agora nós vamos falar, dentro da Lei Orgânica da Assistência Social, das entidades e das organizações de assistência social. Quais são as entidades e organizações da assistência social? Vamos seguir, olha só. Bem, consideram-se entidades e organizações. Vejam, estamos falando de entidades e também de organizações. Depois a gente separa isso daí. Olha só, estamos falando de entidades e organizações da assistência social. E quais são elas? São aquelas sem fins lucrativos, né? Então, as entidades e associações que trabalham aí em prol da assistência social, elas são necessariamente sem fins lucrativos, ou seja, coloca o dinheiro aqui e risca, sem fins lucrativos, que, isolada ou cumulativamente, ou seja, sozinhas ou em conjunto com outras entidades e ou organizações, prestam o quê? Primeiro, atendimento. Segundo, assessoramento. A quem? Aos beneficiários, aquelas pessoas que têm direito aos benefícios, aos serviços da Lei Orgânica da Assistência Social. Mas não é só atendimento e assessoramento. Também atuam na defesa e garantia de direitos. Então vamos dividir isso aqui em 3 subgrupos para facilitar a memorização. Olha só. Primeiro subgrupo. Atendimento. Vamos chamar de 1. Assessoramento. Vamos chamar de grupo 2. E defesa e garantia de direitos. Vamos chamar de grupo 3. Então temos aqui, ó, o grupo 1 para atendimento, o grupo 2 para assessoramento e o grupo 3 para aquelas entidades e organizações que atuam na defesa e garantia de direitos. Vem comigo. O que nós temos que memorizar desse conteúdo legal? O que nós temos que levar para a prova? Temos que levar, primeiro, né? Temos entidades e temos organizações de assistência social. Então, falaremos já depois das entidades, das organizações em detalhes. Mas primeira informação prévia que vocês devem ter. Temos entidades, né? E temos organizações de assistência social. Quem são essas entidades ou organizações de assistência social, conforme o caso? São aquelas entidades ou organizações sem fins lucrativos, tá? Não pode ter fins lucrativos, que trabalham em uma das 3 frentes. Quais sejam? Atendimento, trabalham com assessoramento ou, terceiro grupo, defesa e garantia de direitos. Elas podem trabalhar de forma isolada ou em conjunto, tá certo? Elas podem trabalhar isoladas ou em conjunto em relação às entidades e às organizações, como também isolada ou em conjunto em relação ao atendimento, ao assessoramento e ou a garantias de direitos. Mas memorizem que são 3 grupos. Essas entidades e essas organizações de assistência social, elas trabalham em 3 frentes: atendimento, assessoramento e garantias de direitos. E vamos estudar aqui de forma detalhada o que é cada uma delas e o que cada uma delas faz, né, sob o ponto de vista assistencial. Então, vamos seguir. Muito bem. Opa! Parou? Alô, pessoal? Estão me ouvindo? Opa! Voltou? Então, beleza. Vamos seguir aqui. Vamos lá, seguindo então. Vamos falar das organizações de assistência social responsáveis pelo atendimento. Então, nós vimos que as entidades e as organizações podem ser responsáveis por atendimento, podem ser responsáveis por assessoramento, né, ou pela garantia de direitos. Vamos falar aqui, ó, começando pelas de atendimento. Aqui estão, ó, atendimento. É a primeira delas aqui, ó, atendimento. Perfeito? Vamos seguir. Quem são as organizações de assistência social responsáveis pelo atendimento? Vamos lá.
são aquelas que de forma continuada, permanente e planejada, vejam, 3 palavras-chave importantes para organizações da assistência social responsáveis pelo atendimento. Vamos lá, continuada, permanente e planejada, tá? Eles fazem o quê? Primeiro, prestam serviços. Segundo, executam programas ou projetos, claro que assistenciais. Terceiro, concedem benefícios de prestação social básica ou especial, pouco importa. As entidades, as organizações de atendimento, elas não apenas prestam serviços, como executam programas ou projetos, como também concedem benefícios de prestação social, seja básica ou seja especial. Estudaremos aqui ainda no nosso curso quais são as prestações sociais básicas e quais são as prestações sociais especiais. Fechado? Vamos lá. A quem se destina aos serviços prestados aí pelas organizações de atendimento? Ora, são dirigidos à família e a indivíduo, ou seja, pode ser para a família toda ou apenas para uma pessoa, independentemente da unidade familiar. Pode ser só uma pessoa específica ou toda a família. Mas não é qualquer pessoa ou qualquer família. As entidades e organizações de atendimento, elas tratam de famílias e indivíduos que estejam em situação de vulnerabilidade ou de risco social e pessoal, tá? Segundo o que a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, traz como sendo risco social e pessoal, respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, claro que as organizações de atendimento, elas vão respeitar as deliberações do Conselho Nacional. Vamos trazer aqui quais são as palavras-chave relevantes para as organizações de atendimento. Vem comigo. Bem, nós sabemos então que existem as organizações e as entidades de atendimento, de assessoramento, também aquelas de defesa, garantia dos direitos. Ok. Estamos falando agora das entidades, das organizações de atendimento. Então, quando falamos das organizações de atendimento, memorizem as palavras-chave que se aplicam às organizações de atendimento, para não confundir com as palavras-chave que se aplicam às organizações de assessoramento. Então, nós temos que dividir o que é relacionado a atendimento e o que é relacionado a assessoramento, para que acertemos a questão na prova. Normalmente, na prova, eles alteram, eles mudam o conceito. Fechado? Então, vamos lá. O que nós temos aí em relação às entidades de atendimento? Bom, elas atuam, né, de forma continuada, permanente e planejada. Elas não são organizações que atuam pontualmente em situações específicas, quando necessário, elas estão presentes e quando desnecessário, elas são destituídas, né? Não. Nós temos organizações de atendimento que elas são continuadas, o seu trabalho é continuado, o seu trabalho é permanente e o seu trabalho é planejado. Bom, até aí nenhuma novidade, né? Evidentemente que a organização tem que ter um trabalho continuado, permanente e planejado. Mas vamos seguir. O que faz as organizações de atendimento? Primeiro, prestam serviços. Que serviços elas prestam? Aprenderemos no transcorrer do nosso curso. Mas nós já sabemos que as unidades, que as organizações de atendimento prestam serviço. Segundo, sabemos que elas executam programas ou projetos, né? Vamos aprender também a diferença entre programas e projetos, mas já sabemos que as organizações de atendimento executam programas e executam projetos. Terceiro, elas concedem benefícios, tanto benefício de prestação social básica, como benefícios de prestação social especial. Aprenderemos também quais são os os benefícios, de prestação social básica e os benefícios de prestação social especial. Tudo isso vamos ver aqui, mas nós vamos montando o quebra-cabeça. Primeiro vamos conhecendo as entidades, vamos conhecendo os serviços que elas prestam e depois conceituar os serviços e aí vamos expandindo o nosso conhecimento até o quebra-cabeça estar todo montado. Assim como montamos um quebra-cabeça pelos cantos, nós vamos também, né, conceituando tudo e depois integrando novas informações e novos conteúdos de maneira diagramada para que vocês consigam memorizá-lo. Então nós temos aqui que as organizações de atendimento trabalham de forma continuada, permanente e também planejada. Vimos que elas prestam serviços, executam programas e projetos
e concedem benefícios, né? Benefícios esses de prestação social básica ou especial. A quem se destinam todos esses produtos, né? Todos esses serviços, todos esses projetos, todos esses conteúdos aí prestados pelas organizações de atendimento? A quem se destinam? Bom, se destinam aos indivíduos, mas também às famílias. Mas não são apenas aos indivíduos e às famílias, são aos indivíduos e às famílias que estejam em situação de vulnerabilidade. Porque se eles não estão em situação de vulnerabilidade, eles nem terão, a princípio, acesso a programas assistenciais, porque programas assistenciais se destinam, né, em regra, a quem está, né, vulnerável, hipossuficiente, em estado de miserabilidade, de condições de necessidade. Então vejam, bom, primeiro, as organizações de atendimento não é para todos, são para os indivíduos e para as famílias vulneráveis. E apenas para esses indivíduos e famílias vulneráveis é que serão aí prestados todos os serviços, projetos, programas e benefícios das organizações de atendimento. Além disso, tá bom? Elas devem estar em situações vulneráveis e também, caso elas estejam em risco social ou pessoal, esses indivíduos ou famílias, né, estando em vulnerabilidade ou estando em risco, seja um risco pessoal, seja um risco social, elas também terão acesso a todos esses serviços prestados pelas organizações de atendimento. Claro que tudo isso dentro de quê? Respeitando as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social, deve então respeitar as suas deliberações para que então possa se fazer aí o melhor atendimento por meio das organizações de atendimento. Então tudo que nós vimos agora é sobre organizações de atendimento. Vamos agora ver sobre as de assessoramento e comparar uma com a outra? Então vem comigo. Seguindo. Olha só, estávamos vendo no slide anterior as organizações de atendimento. E agora? Agora estamos vendo as organizações de assistência social de assessoramento. Perfeito? Então, vamos ver agora as organizações de assessoramento. O que ela tem em comum com as de atendimento? Ora, o seu funcionamento é continuado, permanente e planejado. Até aqui não mudou nada. Nas unidades de atendimento, nas organizações de atendimento, também o serviço é prestado de forma continuada, permanente e planejada, como aqui. São organizações, né, que trabalham de forma continuada, permanente e planejada. Tanto as de atendimento quanto as de assessoramento. Beleza? Elas prestam serviços. Elas prestam serviço. E as de atendimento? Tá aqui, ó, também prestam serviço. Então aqui também não tem diferença. E aqui, ó, executam programas ou projetos. Vamos ver na de atendimento? Tá aqui, ó, executam programas ou projetos. Até aqui tá igualzinho, tá certo? Agora, diferentemente das organizações de atendimento, as de assessoramento, elas não concedem benefícios. Quem concede benefício são as organizações de atendimento. As de assessoramento, não. Elas prestam serviços e executam programas ou projetos, assim como as de atendimento também fazem. Mas as de assessoramento, repito, não concedem benefícios. Fechado? Além disso, qual que é a prioridade desse trabalho dessas organizações de assessoramento? Ora, fortalecer os movimentos sociais, portanto, prioritariamente, né, elas trabalham para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, bem como formação e capacitação de liderança. É dirigido a quem? A indivíduos? A famílias? Na verdade, é dirigido a todo o público da política de assistência social, nos termos da lei orgânica, evidentemente, da assistência social, e assim como o anterior, respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social. Então vejam, vem comigo. Vamos entender então quais são os pontos de contato e quais são os pontos de contraste, né? Onde elas são semelhantes e onde elas são diferentes, as organizações de atendimento e as organizações de assessoramento. As de atendimento, né? Elas são trabalham de forma continuada, permanente e planejada. E as de assessoramento também, continuada, permanente e planejada. Até aqui não há diferença. Nas de atendimento, eles prestam serviços, nas de assessoramento também.
Nas de atendimento, eles executam programas e projetos. Nas de assessoramento, também. Agora, nas de atendimento, nas organizações de atendimento, eles concedem benefícios. Nas organizações de assessoramento, não. Então, a primeira diferença é, se na sua prova tiver a palavra concessão de benefícios, estamos falando de uma organização de atendimento e não de uma organização de assessoramento. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que as organizações de atendimento, que nós vimos no slide anterior, elas são destinadas a quem? As famílias ou indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade ou risco social. Aqui não. Aqui, as ações de assessoramento, elas são destinadas a quem? A todo o público da política de assistência social. Então, se cair na sua prova que trata-se de uma entidade que cuida dos indivíduos ou das famílias em vulnerabilidade ou risco social, vocês sabem, opa, está falando das organizações de atendimento. Agora, se falar que se destina a todo o público da política de assistência social, estamos falando das organizações de assessoramento. Além disso, as de assessoramento, apesar de não conceder benefícios como as de atendimento, elas têm uma outra finalidade que a de atendimento não tem, que é exatamente fortalecimento de movimentos sociais, que é também organização de usuários e que é também formação e capacitação de lideranças. Porque quando você fortalece movimentos sociais, fortalece organizações de usuários e forma capacitação de lideranças, formação e capacitação de lideranças, você acaba certamente ajudando aquela comunidade, aquelas pessoas que estão aí sendo alcançadas pelos programas sociais decorrentes das organizações de assessoramento. Tá bom? Vamos voltar para a tela, vejam só. Então vamos voltar aqui para as de atendimento. Então vamos lá, atendimento. Atendimento nós temos aqui, prestam serviços, ok. A de assessoramento também. Executam programas ou projetos, as de assessoramento também. Concedem benefícios de prestação social básica ou especial, as de assessoramento não, tá certo? Nas de atendimento, as prestações são dirigidas às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, seja até mesmo risco pessoal. Já nas organizações de assessoramento, nós temos o quê? Continuada, permanente e planejada é igual a de atendimento. Prestam serviços, executam programas ou projetos também igual a de atendimento. Só que aqui elas tratam do fortalecimento de movimentos sociais, das organizações de usuários e também da formação e capacitação de lideranças. E uma diferença outra, mais uma diferença encontrada, é que enquanto as organizações de atendimento cuidam de pessoas ou indivíduos em vulnerabilidade ou risco social ou pessoal, aqui nas de assessoramento, a resposta são dirigidos ao público da política de assistência social. E ambas devem respeitar as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social. Dica para a prova. Se a prova trouxer concessão de benefícios, organização de atendimento, não de assessoramento. Se a prova trouxer que ela se destina a pessoas ou famílias em situações de vulnerabilidade ou risco social ou pessoal, organização de atendimento, não de assessoramento. Se a sua prova trouxer como palavra-chave aqui, fortalecimento dos movimentos sociais, aí é de assessoramento, não é de atendimento. Se cair na sua prova a palavra organização dos usuários, unidade de assessoramento, ela assessora e não de atendimento. E se falar sobre formação e capacitação de lideranças, também unidade, organização de assessoramento e não de atendimento. Com isso, vocês acertam qualquer questão de prova que trate sobre a diferença entre as organizações de assessoramento e as organizações de atendimento. Mas vamos prosseguir, vem comigo. Só que nós temos uma terceira organização, qual seja? As organizações de defesa e de garantia de direitos. Assim como as duas anteriores, ela trabalha de forma continuada, permanente e planejada, assim como as de atendimento, assim como as de assessoramento. Também prestam serviços e executam programas e serviços e projetos,
assim como as unidades, as organizações de atendimento, assim como as organizações de assessoramento. Então vejam que até este ponto está tudo igual. Agora começam as diferenças. Quais sejam? Vamos lá. Para que serve as organizações de defesa e garantias de direitos? Olha só. São voltadas prioritariamente para quê? Para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais. Evidentemente, se é defesa e garantia de direitos, então é claro que ela vai trabalhar para a defesa e a efetivação dos direitos socioassistenciais. Além disso, não apenas defender os direitos já efetivados, mas também construir novos direitos, ou seja, trabalham para a construção de novos direitos. Também para a promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, tá? E a quem é dirigido? É dirigido, assim como as organizações de assessoramento, é dirigido aqui ao público da política de assistência social, nos termos da LOAS e também respeitada, claro, as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social. Então vejam, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos uma parte que é igual às demais e uma parte que é diferente. Vamos então revisar. Vem comigo. Quais são as partes onde as características das organizações de atendimento, das organizações de assessoramento e das organizações de defesa e garantia de direitos, onde elas são idênticas? Todas elas trabalham de forma continuada, permanente e planejada. Todas elas, as três, também prestam serviço, tanto de atendimento, quanto de assessoramento, quanto essa organização de defesa e garantia de direitos. E todas elas também executam programas e projetos. Então, até aqui, tudo igual. Palavras-chave: continuada, permanente, planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos. Todas elas. As de atendimento, as de assessoramento e essas organizações de defesa e garantia de direitos. Agora começam as diferenças. Vamos lá. Essas organizações de defesa e garantia de direitos, ela traz para a gente aqui, primeiro, a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais. Ou seja, estas organizações de defesa e garantia dos direitos, elas atuam para que os direitos existentes sejam implementados, efetivados, cheguem a quem dele necessite. Então vejam, primeiramente, implantar, efetivar os direitos socioassistenciais existentes. Mas, além disso, construir também novos direitos, e não apenas garantir a efetividade dos já existentes, mas também trabalhar para que novos direitos sejam implementados, sejam efetivados. Além disso, estas organizações de defesa e garantia de direitos, elas também trabalham para quê? Para promover a cidadania, também trabalham para enfrentamento das desigualdades sociais, também trabalham articulando-se com órgãos públicos para quê? Para a defesa de direitos. Ora, se caiu a palavra defesa de direitos, é porque trata-se de uma organização de defesa e garantia de direitos. Se falar de defesa de direitos, se falar na prova de garantia de direitos, estamos falando de uma organização de defesa e garantia de direitos. Perfeito? Palavras-chave para a sua prova. Falou de efetivação, defesa e efetivação dos direitos. É claro que é a organização de defesa e garantia de direitos. Falou sobre a criação de novos direitos. É claro que estamos falando da organização de defesa e garantia de direitos. Falou sobre a questão da promoção da cidadania, organização da defesa e garantia de direitos. Falou sobre uma organização que trata enfrentamento das desigualdades sociais. Está falando também desta mesma organização de defesa e garantia de direitos. Né? E, por fim, quem é a entidade que articula com órgãos públicos de defesa de direitos? A organização assistencial de defesa e garantia de direitos. Se essas palavras-chave aparecerem na prova, pimba, você marca que é esta a organização a ser respondida. Fechado? Para quem ela se destina? Ela se destina às mesmas pessoas que aparecem
de assessoramento, que são, como público, todo o público da política de assistência social. Assim como a de assessoramento, também se destina a todo o público de assistência social, né? Todo o público da política de assistência social. A única diferença é para as organizações de atendimento, que se destinam a quem? Se destinam às pessoas ou indivíduos, né? Famílias ou indivíduos que estejam em situação de vulnerabilidade, essas famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social ou pessoal. Aí, falou de famílias ou indivíduos em vulnerabilidade ou situação de risco social ou pessoal, estamos falando da organização de atendimento. Agora, quando falar todas as pessoas alcançadas pelas políticas de assistência social, estamos falando, então, das organizações de assessoramento e também daquela de defesa e garantia de direitos, tá bom? Memorizem as diferenças entre elas, ninguém tem que sair daqui desta aula hoje com tudo memorizado, mas peguem essas três situações e vejam onde elas são iguais, onde elas são diferentes, e aí criem para vocês aí a memorização do conteúdo para acertar na prova. Sempre diferenciando o que é organização de atendimento, o que é organização de assessoramento e o que é organização de defesa e garantia de direitos. Vamos continuar? Vem comigo para a tela. Seguindo, olha só. Muito bem. Lembrando, pessoal, que nós vamos entrar em cada uma dessas entidades, né? Volta para mim aqui. Cada uma das entidades aqui mencionadas, né? Primeiro, como disse, estou trazendo para vocês o que existe. Aí eu vou apresentar dentro de cada uma delas, eu vou trazer os exemplos das organizações, das entidades, quais trabalham com a questão da assistência social básica, a especial. Então nós vamos avançando, como disse, montando quebra-cabeça, de forma que todas as informações que vocês forem obtendo, né, vão se juntar para que vocês tenham aí um conteúdo, então, totalmente exemplificado. Eu vou apresentar para vocês quais são essas entidades, quais são essas organizações e onde elas se enquadram. Então, vamos continuar, que daqui a pouquinho vocês vão ter acesso a todas essas informações. Volta para a tela. Olha só, vamos falar nesse momento, né, estamos então apenas introduzindo a lei. Nós ainda não estamos entrando em mais detalhes, porque eu estou trazendo conceitos introdutórios da lei, tá bom? Objetivos, entidades, organizações e princípios. Depois nós vamos entrar na especificidade, no detalhe de cada uma delas, tá certo? Muito bom. Vamos seguir aqui, ó, princípios da assistência social. Bom, primeiro, é muito importante você saber quais são os princípios, quais são os objetivos e não confundir um com o outro na prova, porque às vezes a banca pede princípio e às vezes ela pede objetivo, tá certo?